Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos conversando já há um bom tempo sobre a igreja que Jesus edifica. O nosso texto básico, ou a nossa base, é Mateus 16, verso 18, aonde diz: eu edificarei a minha igreja. A partir disso estamos conversando já há um longo tempo a respeito daquilo que Cristo está fazendo através ou em sua igreja. Então a série A Igreja que Jesus Edifica, ela tem como objetivo, ela tem como finalidade demonstrar o que estamos ou como estamos sendo edificados, como estamos sendo construídos, formados à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você percebeu ao longo desta série o que o Espírito Santo foi trazendo para todos nós. As direções, os direcionamentos, a forma como Ele tem edificado, como Ele tem nos orientado, como Ele tem chamado a nossa atenção para edificar uma igreja que seja imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu bem até este exato momento o que é ser igreja. Eu tenho dito desde os primórdios, quando cheguei aqui, que isto é uma instituição aonde nos reunimos. O nome desta instituição é Palavra de Vida. Mas esta instituição, ela não é a igreja. A igreja sou eu e você, que nos reunimos aqui debaixo dessa cobertura chamada Instituição Palavra de Vida. Temos uma parte da igreja nessa noite se reunindo na Assembleia de Deus. Temos outra parte da igreja se reunindo na Peniel, na Lagoinha, na Igreja Batista. Temos a igreja se reunindo em várias instituições. Nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja. E Cristo está edificando a minha vida, a tua vida. Quando fala-se em edificar, não fala-se em final. Fala em um processo que está acontecendo. Nós não estamos dizendo que já somos bons em tudo, ou já somos perfeitos em todas as coisas. Nós só estamos dizendo que Cristo está nos edificando, Cristo está nos formando, Cristo está nos construindo a imagem e a semelhança dele. Neste processo de construção, de edificação, você tem algo que é sobrenatural, é um poder sobrenatural. Você não é transformado por metodologias, por meio de ideias humanas, aplicações, conceitos humanos. Você não é edificado, construído pelo Espírito Santo dessa forma. Você e eu somos construídos, edificados pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Isto não é natural. Esta obra do Espírito Santo que está ocorrendo dentro da sua igreja, em cada membro do corpo de Cristo, é uma obra sobrenatural. Isso não é filosofia humana, isso não é metodologia humana, coisas que os homens elaboram em suas cabeças e começam a dizer: é assim que eu aplico, é assim que vai. Não, isso é sobrenatural. Isso é um processo sobrenatural. É uma ação do Espírito, e a ação do Espírito, ela é sobrenatural. Ela precisa ser compreendida, entendida. Você e eu precisamos entender o complexo, aquilo que está dentro, aquela ideia do Evangelho. Sem entendimento não há transformação de vida, sem compreensão não há transformação de vida, não há mudança.
Há poder sobrenatural disponível, disponibilizado para todos nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, para desfrutarmos, para crescermos, para sermos semelhantes a Cristo, como família, como membresia, como amigos, como irmãos. Mas isso também vem com compreender. Eu me peguei há um tempo, compartilhei já com algumas pessoas, em um dilema em que cheguei e fiquei parado, e isso me causou uma certa crise. Uma crise profunda no meu ser, porque eu não entendi, eu falei, mas por que não muda? Por que as coisas não acontecem? E eu fui buscar um conselho de um velho pastor. E naquele conselho, eu escutei a seguinte declaração, ou a seguinte orientação: é transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação que você tanto espera nos outros, a mudança que você tanto almeja nos outros, ela só ocorrerá no dia em que eles entenderem o que o Espírito está falando através da sua vida. Aí eu comecei a entender aquilo. Isso já fazem alguns anos. Eu comecei a entender esse processo que eu precisava me fazer entendido, para que o Espírito Santo pudesse obter sucesso na aplicação da mensagem do Evangelho e para que a transformação ocorresse. Então a transformação que você tanto almeja, a transformação que você necessita, que você quer que aconteça, ela começa com compreensão. Jesus, na parábola do semeador, ele vai lá na resolução final, na explicação final, quando os discípulos solicitam a ele: Senhor, nos explica esta parábola, o que ela significa. Ele começa a falar: esse terreno é isto, esse terreno é aquilo, isso é essa situação. Na última situação ele fala: aquele que dá fruto, aquele que os frutos aparecem 30, 60, 100 vezes. Este, Jesus foi quem disse, compreendeu a mensagem do reino e deu fruto. Então, neste processo de edificação, da nossa edificação, você tem neste processo a compreensão e um processo de transformação que começa pelo poder sobrenatural de Deus, da compreensão da sua vontade, e o processo da transformação, de você abrir mão da sua velha vida, da sua velha natureza, de eu abrir mão da minha velha vida, da minha velha natureza, para que haja caráter e comportamento que se torne imagem e semelhança de Jesus. Esta é a igreja que Jesus está edificando, e são estes os princípios básicos que Ele vai usar para transformar a minha vida, para transformar a sua vida, para transformar a nossa vida. Os princípios básicos que abordamos nesta série, desde o início dela, ele tem como finalidade nos conduzir a um propósito central, a um ponto central. E o ponto central é o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito e o seu propósito é eterno. Ele não me salvou, Ele não te salvou sem nenhum tipo de objetivo, sem nenhum objetivo. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o poderoso sangue do seu Filho, porque Ele tinha um propósito. O seu propósito é eterno. O seu propósito, ele não se perdeu na história, não se perdeu com o pecado, não se perdeu com a queda, porque Deus não muda, Deus não falha, Deus vai permanecer com o seu propósito até o fim. Então essa série, ela tem um objetivo final, é te apresentar o propósito eterno de Deus.
Eu já discursei aqui, já falei aqui para você várias vezes. Se você não tem um propósito, você não tem um objetivo, você ainda talvez não tenha entendido o que foi a salvação, o que foi Deus nos resgatar. Deus me resgatou, Deus te resgatou, Deus nos resgatou, porque Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade. Ele quer fazer com que todo salvo, todo aquele que nele crer, seja semelhante ao seu Filho Jesus. O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, é fazer de você, é fazer de mim, é fazer da sua igreja a imagem e a semelhança do seu Filho. Isso está ecoado por toda a Escritura. Este é o propósito eterno de Deus. Deus te salvou, Deus nos salvou para sermos a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus. Deus não te chamou para ser qualquer coisa. Deus não te chamou sem nenhuma finalidade, sem nenhum propósito. Deus nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. Estamos num processo. Talvez não sejamos perfeitos, e nem talvez seremos, mas possivelmente já somos melhores do que ontem. Porque estamos a cada dia tentando ser semelhantes a Jesus. A série A Igreja que Jesus Edifica, ela está fundamentada em um princípio escatológico. O que isso significa? Que Deus está revelando, eu já disse isso aqui para você, nesta estação, nesta velha criação, Deus está revelando a sua nova criatura, a sua nova criação, por meio da nossa vida, por meio da sua vida, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus está mostrando ao mundo o que será o novo céu e a nova terra. Uma comunhão eterna com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma comunhão eterna uns com os outros, fundamentada na unidade que existe em Deus, que existe na sua igreja e no amor. Deus está revelando por nossa vida como comunidade, ou por meio da nossa vida particular, aonde você estiver, Deus está revelando nesta velha criação, porque aonde estamos nesse exato momento é dentro de uma velha criação. Deus está caminhando com o seu projeto, Deus está caminhando com a sua história para a consumação de todas as coisas, aonde nós herdaremos, aonde nós entraremos, como foi cantado nessa noite. Ele vai vir nos buscar, Ele vai nos levar para Ele, para entrarmos em uma nova cidade, em um novo tempo, em um novo céu, em uma nova terra, como novas criaturas, como novas criações de Deus. Deus está mostrando para este mundo um pequeno vislumbre do que será o mundo dele. Ele está dizendo: assim será o meu mundo, aonde o pecado não estará mais lá, aonde Satanás não estará mais lá, aonde os homens se amarão, aonde haverá uma fraternidade, uma comunhão interrupta comigo, uma comunhão interrupta entre eles, baseada, fundamentada na unidade e no amor. Nós só estamos ensaiando o que Deus concretizará, o que Deus vai fazer, como Ele vai nos conduzir até lá e falar:
eu vos chamei para viver isto comigo. Comunhão, unidade por toda a eternidade. E foi isso que essa série veio trazendo para você esses dias, nesses domingos. Foi sobre isso que a gente veio conversando, eu, Miqueias, com você. Eu não sei se você percebeu isso, eu não sei se você tomou nota disso, eu não sei se você trouxe isso para a sua vida, eu não sei se você trouxe isso para a sua prática comum, para o seu dia a dia. Eu não sei se isso simplesmente entrou no seu coração, entrou no seu ouvido, saiu pelo outro lado e você não deu muita importância. Mas eu queria nessa noite te lembrar tudo isso. Que nós não estamos aqui trabalhando com o Espírito Santo, jogando palavras ao vento. Nós estamos dizendo para você, Jesus está nos edificando e você faz parte de tudo isso. Ele está edificando a minha vida, Ele está edificando a sua vida. Isto nunca vai significar que somos ou estamos totalmente prontos. Isso vai significar quanta atenção estamos dando à voz dEle. Então nessa noite eu queria finalizar essa série. E hoje eu quero apresentar a vocês as nossas 4 últimas qualidades. Qualidades existentes nos filhos de Deus. Qualidades que representam pessoas cheias do Espírito Santo. Mas aí eu te pergunto, por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Qual é a finalidade de sermos cheios do Espírito Santo? Devemos ser cheios do Espírito Santo para testemunharmos. A primeira coisa é para testemunharmos acerca do Evangelho, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo está relacionado a isso. E isto significa isso simboliza um parâmetro ou uma evidência da sua própria vida. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia do desejo e da vontade e do Evangelho nela para ser compartilhado com outros. Alguém cheio do Espírito Santo, como diz o texto de Atos capítulo 1, ele é cheio para testemunhar. Eu não sei qual é a ideia que você tem sobre ser cheio do Espírito Santo. Se ela não vem com esta marca do testemunho. Eu não sei o que eu e você estamos esperando para sermos cheios do Espírito Santo e para proclamarmos o Evangelho. Eu não sei como você e eu lidaremos com as demandas e as responsabilidades que só eu irei alcançar e só você irá alcançar. Quando você e eu estivermos diante de Deus e Deus pedir de nós, pedir da minha vida em particular, da sua vida em particular, o que foste que fizeste? O que fizeste com a vida que te dei? Quantas pessoas escutaram por meio da minha e da sua vida o Evangelho? Por que ser cheio? Qual é a finalidade de dizer sou cheio do Espírito Santo? Se não for para proclamarmos, se não for para testemunharmos, se não for para anunciarmos a boa nova do Evangelho, o profundo amor de Deus por cada ser humano perdido. Ser cheio do Espírito Santo não é algo para se ficar aqui dentro.
Ser cheio do Espírito Santo não é um momento para ficarmos emocionados dentro de quatro paredes. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do testemunho de Cristo. É estar com o desejo de apresentar uma pessoa a outras pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo, como eu disse aqui, não é uma opção. Não é opcional. É uma diretriz, um apontamento dado por Jesus Cristo, e é uma menção apostólica. Sede cheios. Mas não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio de uma virtude, de uma qualidade que se assemelha a Jesus Cristo. Então nós estamos falando de caráter e carisma, carisma e caráter. Quem tem poder, tem virtude, tem semelhança com Jesus Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo não só tem poder para proclamar, tem poder para proclamar e tem poder para viver a semelhança de Jesus Cristo. As duas coisas não estão desassociadas, não estão separadas. Você não pode ser cheio do testemunho e não ser cheio de um caráter ou de uma vida que seja semelhante a Jesus. Essas coisas não ornam, não fecha. É como uma conta que não fecha. Porque essas coisas não podem andar separadas. Porque é o mesmo Espírito que te enche para testemunhar está pleno, está cheio em você para te fazer uma pessoa semelhante a Jesus. E com isso, por esse motivo, a igreja que Jesus edifica, ela é cheia da bondade, porque o Senhor é bom. Gálatas 5, capítulo 5, verso 22. Você vai ver que dentro do ambiente chamado fruto do Espírito, você vai encontrar uma palavrinha chamada bondade. A igreja que Jesus está edificando, toca nela aí. Toca nela. A igreja que Jesus está edificando, ela é bondosa. Ela é cheia de bondade. Porque ela é cheia de Deus. Ela é cheia de Cristo. E se ela é cheia de Cristo, se ela é cheia de Cristo, se ela é cheia do Espírito de Cristo, se ela é cheia do Espírito Santo, ela é bondosa. Porque o Senhor é bom. O salmista diz: o Senhor é bom. A igreja que Jesus edifica não pode ser diferente. A igreja que Jesus edifica age com bondade, tem virtude de bondade. As pessoas olharão para ela e vão dizer: há bondade. Há algo diferente ali. Há algo diferente nele, há algo diferente nela. Como são bondosos, porque o Senhor é bom. Então, esse texto que você acabou de ler, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Essa palavra bondade, ela não é só passiva, você não é só bom, mas ela nos convida, ela nos encaminha para um envolvimento
uma ação ativa de bondade, generosidade e compaixão. A igreja que é cheia do Espírito Santo, a igreja que Jesus está edificando, coloca a mão na igreja, ela é generosa, ela é cheia de bondade, ela é cheia de amor, ela é cheia de cuidado, ela é cheia de compaixão pelo outro. Não só consigo, mas para com todos. Ela não consegue fazer demarcações. Esse eu vou ser legalzinho, com aquela eu não serei legalzinho. Não. O fruto do Espírito de bondade é para com todos. Todos devem receber a nossa generosidade. Todos devem receber a nossa compaixão. Todas devem receber tudo isso e muito mais. Devemos envolver as pessoas. Devemos trazer as pessoas para próximo de si e mostrarmos para elas bondade, generosidade, compaixão. Ver a necessidade e agir com bondade. Quantas vezes eu fui alvo da bondade de alguém? Quantas vezes eu fui bondoso com alguém? Quantas vezes eu consegui enxergar que alguém tinha uma necessidade e eu pude ser generoso com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me providenciou, e eu pude ser generoso, eu pude ser bondoso, eu pude agir com compaixão, porque a igreja, toca na igreja, que Jesus está edificando, ela é bondosa. Se não há bondade, se não há generosidade, se não há compaixão, nessa noite você precisa pedir ao Espírito Santo: eu como tua igreja, eu como parte do teu corpo, preciso ser mais bondoso, preciso ser mais bondosa, preciso ser mais generoso, preciso ser mais generosa, preciso agir com compaixão. Quantos de vocês foram alvo de compaixão de alguém? Alguém viu uma necessidade, alguém viu um problema na sua vida e agiu com toda a bondade que só poderia ser resposta e amor de Deus. Deus só vai estender bondade à minha vida, à sua vida, por meio de alguém. E você só vai ser resposta de bondade na vida de alguém se você for sensível, se você for cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai te direcionar. Eu conversava essa semana com um amigo e ele dizia assim, ele é dono de uma empresa, e ele dizia assim para mim: olha, todo o primeiro dia útil da minha empresa, lá, o primeiro dia do mês da minha empresa, eu dedico em ajudar alguém. Então eu tenho orado e tenho dito, eu tenho tirado uma certa parcela do meu lucro para abençoar alguém financeiramente. E nós estávamos conversando sobre isso, ele falando das experiências de socorro que ele chega, às vezes com aqueles valores na vida de alguém, e alguém que estava naquele momento extremamente em apuros. Generoso, bondoso, e eu sou testemunha na vida dele.
que Deus não deixa faltar nada. Quanto mais Ele tira, mais Ele tem para compartilhar. Ele é generoso. Esta é uma qualidade de alguém que é cheio do Espírito Santo. Toca na igreja. Que essa igreja seja generosa, bondosa e haja com compaixão. Que ela seja sensível à voz do necessitado. Que ela consiga enxergar além do seu próprio egoísmo. Que ela consiga ver além e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, a um necessitado. Que eu seja, que você seja, que sejamos resposta de oração de um necessitado. Fim de ano chegando. Quantas famílias ao meu redor, ao teu redor, ao nosso redor, talvez esteja em situação difícil, complexa, pensando como vai ser o meu Natal, como vai ser a minha virada de ano. E talvez você, eu, nós, pela bondade gerada pelo Espírito Santo, podemos ser esta resposta de oração. A bondade é uma qualidade, uma virtude que o Espírito Santo está gerando na minha e na tua vida. Mas eu quero agora te apresentar uma outra qualidade: a fidelidade. A igreja que Jesus edifica é fiel, porque Ele é fiel. Deus é fiel. O texto diz isso de ponta a ponta, da fidelidade de Deus. O termo diz fidelidade. Algumas versões mais antigas você vai encontrar a palavra fé. Mas em um resumo simples, a palavra fidelidade, fé, ela nada mais é do que uma confiança absoluta. Uma confiança de alguém que não vai ser abalado pelas circunstâncias. É uma confiança em Deus, é uma confiança que não tem margem para dúvida. É uma confiança absoluta, gerada pela ação do Espírito Santo, gerada pela audácia do Espírito Santo, gerada pelo poder do Espírito Santo, gerada pela coragem do Espírito Santo de se acreditar em Deus quando tudo está ruim, ou em qualquer outra circunstância. Talvez não seja uma circunstância financeira, talvez não seja uma circunstância de um problema de saúde, talvez seja uma circunstância que envolva a salvação de alguém. E você talvez esteja orando há anos por aquela situação, e você talvez não consiga enxergar nessa situação nenhuma resolução. Não vai nem para frente nem para trás. E você continua orando. E você continua orando. E o Espírito Santo está gerando uma convicção dentro do meu, dentro do teu, dentro do nosso coração, e dizendo: eu vou fazer, eu irei fazer, eu irei salvar, eu irei curar, eu irei abrir a porta, eu irei fazer. Talvez você esteja em determinadas situações que eu não conheça, mas você as conhece.
que eu não tenho nem dimensão e nem suspeito que você está em situações dificílimas. Mas há um Senhor que conhece. Há um Senhor que te conhece. E você não precisa que eu conheça. Ele é suficiente. Ele conhecendo é suficiente. E Ele vai gerando convicções. Ele vai fazendo com que você permaneça fiel. Os ventos vão soprando. O mar vai te levando para cima e para baixo. E Ele está dizendo: eu estou no barco. Eu estou no barco. Confia. 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 E o Espírito Santo vai gerando essa coragem de ser fiel a Ele, de se expor. Sabe aquela coragem? Eu não sei como falar de Jesus para ele. E o Espírito Santo dá aquele impulso, aquela coragem. Vai lá, fala isto para ela, fala isto para ele, porque eu vou entrar ali neste momento em que você disser isto. Vai lá, eu estou contigo. Diga a ele, diga a ela isso. E você vai e diz: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar contigo o Evangelho. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo vai fazendo isso. E você naquela confiança. Porque esse termo, pistes, é confiança inabalável em Deus. Por isso que Deus diz: eu sou fiel. Ele está dizendo: pode confiar em cada palavra que eu disse a você. Eu não minto para você. Eu não mentirei para você. Eu sou fiel. Confia em mim. Então entrega a tua causa nas mãos dele. Entrega a tua família na mão dele. Entrega o teu marido na mão dele. Entrega os teus filhos nas mãos dele. Entrega a tua esposa nas mãos dele. Entrega tudo a ele e confia. Confia. Este é um fruto de um Deus que é fiel. Uma igreja, toca aí, que é cheia do Espírito Santo, ela confia. Ainda como diz o louvor, que tudo diga não. Eu todavia confio. Eu declaro: o meu Redentor vive. Ele não está morto. Ele vive. Ele não está no madeiro. Ele vive. Ele desceu de um madeiro morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele continua reinando sobre tudo e sobre todo, sobre todas as situações inimagináveis ou imagináveis que você pode aí tentar criar, tentar colocar diante dele e dizer: isso é impossível. Ele está dizendo: é possível, porque eu tenho poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que tu pode imaginar. Eu tenho esse poder. Eu só preciso que você confie. Seja cheio do meu Espírito e confie. Seja fiel a mim. Seja fiel à minha palavra e só confia. Não duvida daquilo que eu falei. Não duvida do meu poder. Não duvida do que eu posso fazer. Eu serei fiel a você. Não tendo por quem jurar,
eu jurei por mim mesmo. Eu não preciso te provar nada. Eu só preciso que você confie. Uma pessoa, uma igreja cheia, que está sendo edificada, é uma igreja cheia de fidelidade. Mas ela também é uma igreja mansa. A igreja que Jesus edifica é mansa porque Ele é manso de todo o coração. E ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser frágil. Ser manso nesse texto é agir com humildade. É agir como alguém que desce, que não é orgulhoso, que é gentil, que não é violento, que não se deixa dominar pelas situações. Ele é manso, como o seu mestre é manso. A igreja que Jesus edifica não quer ser melhor. Ela quer ser só mansa como Jesus. Humilde como Jesus. A mansidão nesse texto aqui, ela trabalha com a ideia de humildade, de gentileza também, de não violência, mas principalmente de alguém que expressa humildade em situações difíceis. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, venham a mim. Tomem sobre si o meu jugo. Aprenda de mim. Não é aprender do André, não é aprender do fulano, do Beltrano, é aprender dele. Como ser humilde, como ser manso de coração. A igreja que Jesus está edificando, ela é cheia destas virtudes, mas ela também é cheia de um domínio próprio. A igreja que Jesus está edificando, ela é cheia de autocontrole. A igreja que Jesus está edificando se controla. Ela não é dominada. Ela se controla. Ela não é dominada por suas emoções. Ela não é dominada pelos vícios. Ela não é dominada pelos jogos. Ela não é dominada por qualquer uma que seja a circunstância. Ela tem domínio próprio. Ela mantém caráter, ela mantém exemplo. Ela não é dominada. É escandaloso. Se você observar, se você ler os relatórios que acabaram de sair, é escandaloso, é vergonhoso ver crentes em Jesus Cristo dominados pelos jogos de azar. É algo impensável a igreja do Senhor Jesus Cristo estar presa a jogos, viciada em jogos, viciada em pornografia. É uma coisa impensável, mas os relatórios estão aí para quem quiser consultar. Uma igreja, coloca a mão aí, não é dominada pela pornografia, pelo jogo do azar,
por qualquer outro vício. Ela não é dominada por suas emoções. Eu nasci assim. Eu morrerei assim. Isso é conversa de Gabriela, filha. Isso não é conversa de alguém cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: tu foi um dia assim. Hoje eu te transformarei em uma pessoa totalmente diferente. Não dominada por tuas emoções, mas dominada pelo meu caráter, pelo meu poder. Hoje eu te levarei a pastagens boas, a águas tranquilas. Eu vou te alimentar de virtudes e de poder, aonde você e eu não seremos dominados por nada. A igreja tem autocontrole. A igreja mantém uma posição. O vídeo chegou. Grupo da empresa. Clico ou não clico? Não clica. Nada te domina. Clicou foi porque quis, porque quer. Não é obrigado a clicar. Apareceu a propaganda. Está vendendo o espetáculo. Não precisa ir. Deus vai te prover. Não encurta caminho. Não entre por essa vereda de vícios, achando que você vai ganhar, que você vai lucrar. Você não vai lucrar, você não vai ganhar. E possivelmente perderá tudo o que tem ainda. Porque quer entrar por um caminho, adiantar um problema, uma solução antes do tempo de Deus. A ganância, a ânsia, aquela ansiedade, aquela ânsia de ter, de galgar, de resolver, desconfia de Deus, procura um caminho e uma rota mais fácil, e chega lá, é capturado. A igreja que Jesus edifica se domina, não é controlada pelas situações externas, ela se domina. Chegamos ao fim dessa série e podemos agora concluir e resumir tudo aquilo que nós falamos durante esse período. A igreja que Jesus edifica, ela compreende o seu propósito. Coloca aí, vai. Toca nela. Toca nessa igreja linda aí. Ela é testemunha. Diga aí: eu sou testemunha. A igreja que Jesus está edificando é testemunha. Você é uma testemunha. Continua. Só declara. A igreja que Jesus edifica é semelhante a Jesus Cristo. Eu sou semelhante a Jesus Cristo. Eu serei semelhante a Jesus Cristo. Eu sou testemunha, imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cheio do Espírito Santo. A igreja que Jesus está edificando fará discípulos para Ele. Faz discípulo para Ele. Fará discípulo para Ele. Isso é a igreja que Jesus está edificando. Ela é testemunha. Ela se parece com Jesus. Ela faz discípulos. Ela cuida uns dos outros. Olha para esse irmão que está aí do teu lado.
precisa dizer nada. Só precisa lembrar: eu cuidarei dele. A igreja que Jesus está edificando se cuida. Nos cuidamos uns dos outros. Eu cuido de você. Você cuida de mim. E nós cuidaremos de outros. A igreja que Jesus edifica é testemunha. Se parece com Jesus. Faz discípulo. Se cuida. E aguarda. E aguarda. O que foi dito nessa noite. Ela espera a volta do seu Senhor e Salvador. Ela está aguardando ansiosamente o dia em que Ele vai voltar. A igreja que Jesus edifica diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou te aguardando. Ora vem, Senhor Jesus, vem me buscar. Eu estou te aguardando. Eu estou testemunhando. Eu estou cuidando. Eu estou fazendo discípulo. Eu estou tentando ser semelhante a Jesus. Porque no dia em que tu vier, eu estarei pronta. Eu estarei pronta. Radiante. Radiante. Feliz. Simplesmente te aguardando. Não será uma surpresa. Não será um rapto com surpresas para você que está aguardando. A igreja que aguarda faz discípulo, se parece com Jesus, é cheia desse Espírito que é santo e proclama o Evangelho de Cristo. Vamos orar? Louvor. Vamos orar. Eu quero terminar esta nossa série orando por você e orando todos nós juntos, pedindo a Deus que Ele faça de nós uma igreja que Ele está edificando, com todas essas virtudes e com todas essas qualidades. Mas eu queria também, de final, que você declarasse de novo essa canção. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, a tua igreja, aquela igreja que tu estás edificando, aquela igreja que ainda aqui não é perfeita, mas nas regiões celestiais é perfeita, não tem mancha, não tem mácula, não tem nenhuma parte da sua vida imperfeita. Em ti nós somos perfeitos. Em ti, na tua grande obra, nessa obra bendita da nossa redenção, somos benditos, somos uma igreja santa, pura, imaculada, perfeita aos teus olhos. Por isso nos ajuda, traz a nós esta realidade. Traz a nós essa realidade que existe nas regiões celestiais. Que o teu Espírito nos encha, que o teu Espírito nos encaminhe, que o teu Espírito nos faça ser melhor a cada dia. Não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição. Ainda não somos totalmente semelhantes a Jesus, mas um dia
o veremos como Ele é, mas um dia veremos que seremos semelhantes a Ele, e por isso nós iremos declarar, nós continuaremos te esperando, nós continuaremos te buscando, nós te buscaremos, nós nos quebrantaremos diante de Ti, para que Tu nos transforme, à imagem do Teu Filho Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós, que todos digam